Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt e te agradeço por ter clicado nesse vídeo. Esse vídeo é muito importante para você entender o alinhamento de Teherã, Pequim e Moscou. Eles nunca estiveram tão alinhados, principalmente se tratando em fugir das sanções e do monopólio financeiro dos Estados Unidos. O que está acontecendo agora, eu vou colocar já a matéria para você, esse vídeo é objetivo. Esse vídeo ele tem um teor de informação, mas ele também te linka a profecia do dinheiro do fim do mundo. Eu sempre falo sobre as criptomoedas, né? São criptomoedas dos bancos centrais. E o Irã deu o start, ele deu a largada, ele saiu na frente. É o primeiro banco central a comprar Bitcoin, a comprar criptomoeda dos seus mineradores. O Bitcoin, a criptografia, a criptomoeda, perdão, para ser mais objetivo, é o dinheiro do fim dos tempos. Eu tenho falado muito sobre isso aqui com vocês. Quero te sinalizar como o Irã está fugindo das sanções dos Estados Unidos agora. Como o Teherã tem reagido. Vou colocar a matéria para você agora e vou discorrer, vou comentar com você e no final eu dou uma sinalização profética para você, porque esse vídeo é muito interessante, é muito importante para você entender tudo. Vamos lá então. Mineradores de Bitcoin do Irã têm um novo comprador, o Banco Central. Vamos continuar aqui na leitura da matéria. De acordo com o relatório da Agência Estatal de Notícias de Estudantes Iranianos, o Irã estabeleceu novos regulamentos para canalizar Bitcoin extraído por iranianos para os cofres do Estado, para que possa usá-lo e pagar importações. Olha que coisa interessante. Bom, pessoal, é o seguinte, deixa eu te explicar o que está fazendo o Irã comprar Bitcoin, mas é comprar de modo oficial. Porque é o seguinte, em 2019, né, no final de 2019, finalzinho de 2019, o Irã, ele regulamentou a atividade de mineração. Se você tiver alguma dificuldade de entender sobre blockchain e Bitcoin, eu te aconselho a assistir meus outros vídeos, Moeda Única, o dinheiro do fim do mundo e assim por diante, tá? Então assista que você vai entender mais. De modo geral aqui, bem rapidinho, dando uma pincelada, a blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin. A blockchain é um grande livro contábil, tudo criptografado, são cadeias de blocos, são vários blocos. Então imagina vários livros contábeis, né, com várias informações criptografadas. E sempre que uma operação é feita de uma pessoa para outra, tem que passar por essa cadeia de blocos. E o cálculo matemático que faz essa solução, né, dessa criptografia, que resolve esse cálculo, é a mineração. Então os supercomputadores, os computadores dos mineradores, eles resolvem esse cálculo e pela resolução desse cálculo, por resolver esse cálculo, o minerador ele recebe uma compensação em satoshis, que são as frações do Bitcoin, ok? E ele vai recebendo, ele vai minerando e vai recebendo essas frações de Bitcoin. O número de Bitcoins ele é limitado, é por isso que o Bitcoin tem se tornado um ativo muito raro e muito precioso. Se eu não me engano, são 28 milhões, é isso? Eu posso estar equivocado do número, tá? Da quantidade de moedas do Bitcoin, de quantos Bitcoins podem ser minerados, né? O ouro, a gente não sabe quanto que tem de ouro. É difícil extrair? É, claro que é. Mas a gente não sabe quanto que tem de ouro. O Bitcoin a gente sabe. É uma oferta limitada, é uma oferta bem específica e é pequena para todo o universo de criptomoeda e para atender o mundo inteiro. Então, por isso que torna o Bitcoin um item bem valorizado. Então aconteceu que em 2019 o Banco Central iraniano, o governo iraniano já regulamentou a atividade dos mineradores. E aí ele estava preparando o terreno. Se você lembrar agora, você vai entender que Teherã e Pequim estão alinhados. Por quê? No mesmo período, olha isso aqui, ó, no mesmo período, a China também decidiu formalizar e startar a sua criptomoeda, o Yuan digital. Olha que coisa interessante, e ao mesmo tempo a Rússia também decidiu startar seu projeto, o Facebook também. Mas só que eles andaram muito rápido, né? Andaram muito na frente. A China já começou a testar sua criptomoeda. Inclusive eu fiz vídeo aqui orientando você sobre essa moeda do fim dos tempos, né? Que é uma moeda centralizada. Se chama criptomoedas dos bancos centrais. Isso é uma tendência do mundo. Isso vai acontecer, do dinheiro ser controlado, sair da mão do indivíduo, se tornar um código e ser controlado pelos agentes centrais, que são os bancos, né, o agente regulatório. Então o Irã, assim como Pequim, né, assim como a China, assim como a Rússia, aceleraram esse processo das suas criptomoedas. Mas por quê? Por causa da dominação financeira e econômica dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos, então, eles fizeram várias sanções desde 2018 ao Irã por causa daquele programa lá dos cogumelos, né? Você sabe do que eu estou me referindo. Então, os Estados Unidos se retiraram daquele acordo da ONU, você vai lembrar disso, e começaram a impor uma série de sanções ao Irã. Automaticamente, os 18 bancos do Irã não podiam mais fazer negociações com os agentes internacionais. Então, toda a reserva que o Irã tinha em dólar vem se esvaziando, ele vem tendo um prejuízo muito grande. Somado a isso, o Irã está tendo a maior queda da produção de petróleo por dia. O Irã produzia cerca de 3,1 milhões de barris por dia. Hoje ele produz cerca de 2 milhões de barris por dia. O PIB do Irã, nessa crise de saúde, nessa crise do CVD, caiu 30%. Ou seja, uma economia totalmente fragilizada, com seríssimas sanções. Os 18 bancos do Irã não conseguem negociar com os agentes externos, são parceiros dos Estados Unidos. Então, esses parceiros, para não ter problema com a maior economia do mundo, para ter problemas com a maior potência mundial, então não tem como mais fazer essas operações. Ao mesmo tempo, o Irã ele não consegue vender o seu principal produto, que é o gás e o petróleo. É muito rico em gás e em petróleo. Então, você percebe que o Irã estava numa sinuca de bico, ele estava armando o pulo do gato juntamente com a China, que é a criptomoeda, quer fugir do SWIFT, quer fugir do controle das operações internacionais de capital, que está na mão dos Estados Unidos, está na mão das potências europeias, que são parceiros dos Estados Unidos. Então, preste atenção que vai ficar tudo muito claro para você. Em 2019, ele regulamenta a atividade dos mineradores, só que agora ele sai na frente de todos os bancos centrais do mundo. Agora, o Irã, ele regulamentou não só a atividade de mineração, mas ele vai comprar a criptomoeda dos mineradores. Olha agora a atacada, olha aqui a atacada. Que é o seguinte, lembra que grandes e pequenos, o sistema da besta está diante de nós, irmãos. Está diante de nós. Lembra que há ninguém, há grandes e pequenos, rico e pobre, é porque a moeda será uma só, o sistema será um só, tá? Então, assim, qual foi a sacada do Irã? Se eu não tenho reserva de dólar, está diminuindo, meus bancos estão travados, eu tenho sérias sanções, a economia está depreciando, né? Desde 1981 não tem uma queda tão grande assim da produção de barril de petróleo no Irã. Olha só, desde 81. Essa é a queda agora mais acentuada desde 81. Então, se a economia está na bancarrota, eu tenho sérias sanções, eu tenho sérias restrições de comercialização, eu não posso comprar, eu não posso importar produtos dos agentes internacionais, né? Porque eu não tenho essa moeda. Para você ter uma noção, o Irã, de 2018 para cá, ele trocou a sua moeda de reserva. Todos os países têm uma moeda de reserva que, via de regra, é o dólar, né? Para ser uma moeda de reserva. O Banco Central do Brasil ele faz isso o tempo inteiro. Quando o dólar está muito alto, ele vai lá, solta dólar no mercado para poder regular o mercado e segurar um pouco o preço da moeda. Não deveria ser assim mais fácil. Então, assim, a moeda internacional, a moeda de reserva dos bancos centrais, para poder fazer as transações internacionais, é o dólar. O Irã ele mudou isso desde 2018. Ele tem usado agora o Yuan. Olha o alinhamento de Pequim, olha, Teherã e Moscou. Então ele tem substituído a sua moeda base, moeda de reserva, em vez de ser o dólar, ser o Yuan. E agora há de convir que a China é um dos grandes parceiros do Irã. Preste atenção que agora a coisa fica muito interessante, a gente dá o checkmate aqui para você entender tudo. Então o Irã, ele adotando o Bitcoin, ele comprando o Bitcoin do minerador, para o minerador é muito bom, porque é o seguinte, a energia no Irã é subsidiada. Lá, como tem muito petróleo, muito gás, a energia, a produção de energia, o valor que se paga pelo quilowatt, né, da energia é muito baixo, porque tem muito gás, tem muito petróleo, ele tem uma vasta produção e, ao mesmo tempo, ele não consegue vender direito. Então, ele tem muita energia e o governo subsidia. Então, lá, a energia no Irã é uma das mais baratas do mundo. Uma das mais baratas do mundo porque é subsidiada. Então, para você minerar o Bitcoin, lembra que eu te expliquei da cadeia de blocos? Para você minerar o Bitcoin, você precisa do computador. E o computador usa muita energia. E, obviamente, as fazendas de mineração, que são grandes fazendas na Rússia, na China e agora no Irã, dependem da energia. Energia em lugares que o valor do quilowatt seja muito acessível. Então, o Irã, visando aqui na frente, ele subsidia a energia por causa da quantidade de gás e petróleo, ele facilita para o minerador, ele formalizando a exploração, a mineração, né, do Bitcoin,
e das criptomoedas. Então a energia é barata, eu consigo colocar o computador minera e o governo é o meu comprador oficial. Ou seja, o minerador ele vai ter um comprador oficial. Não se sabe quanto que o governo vai pagar pelo Satoshi ou pela fração do Ethereum, do Dash e por aí vai. Mas se sabe oficialmente é que o governo vai comprar esse Bitcoin. Por que ele vai comprar o Bitcoin? É porque seus bancos não podem usar o dólar, a reserva de dólar está muito baixa, então ele vai usar o Bitcoin para poder fazer as transações com quem ele quiser, porque o Bitcoin ele permite isso, é muito além das fronteiras de barreiras, né? Não tem como agora os Estados Unidos travarem isso, não tem como qualquer outro agente internacional travar essa operação, porque ela é sigilosa, enfim, não pode ser rastreada. Essa foi a sacada do Banco Central iraniano para poder fugir, é uma alternativa para fugir do bloqueio que os Estados Unidos estão impondo. É o primeiro banco central do mundo a ter essa decisão. Olha que coisa interessante. Então ele muda a sua moeda reserva, que era dólar, agora é o yuan. Ele normaliza a exploração do Bitcoin pelos mineradores. Ele compra esses Bitcoins que os mineradores mineraram, ele compra, né? E automaticamente ele gera dinheiro dentro do próprio Irã. E agora ele tem uma moeda, ele tem um ativo que é super valorizado e ele pode fazer transações internacionais, fazer operações com a própria Venezuela, que a Venezuela já tentou desenvolver, se eu não me engano, foi o Petro, que é a criptomoeda da Venezuela, não deu certo, porque era um projeto completamente equivocado, muito ruim, e não me assusta se o Irã daqui a pouco desenvolver a sua própria criptomoeda. Assim como outros países estão desenvolvendo, porque é uma alternativa muito grande. Vamos prestar atenção nesse sistema financeiro do fim dos tempos, que é o sistema financeiro da besta. Ponto final. Por quê? Essas moedas digitais dos bancos centrais, o CDBC, essas moedas são controladas pelos governos, ou seja, os indivíduos vão perder ainda mais a sua autonomia, a sua liberdade ao usar o seu dinheiro. O dinheiro será completamente controlado. Bom, a cada dia mais e mais as coisas estão se desenrolando e se desenvolvendo nesse ano de 2020 com muita rapidez, com muita celeridade e precisão. Para quem tem acordado e tendo noção do que está acontecendo no mundo, você está vendo precisão nas coisas, linkando-se com um cenário profético diante de nós. Bom, é o seguinte, eu sou o Rafael Bittencourt, estou fazendo esse vídeo para você ter noção do que está acontecendo no mundo e também fortalecer a tua fé diante das profecias bíblicas. Eu deixo aqui embaixo o link da minha comunidade no Patreon, onde eu peço o seu apoio, já que eu estou numa batalha muito grande com essa plataforma aqui que tem desmonetizado os meus vídeos. Você pode ir lá e me apoiar, onde eu posto vários assuntos também. Tem um link da vaquinha, tem um link do Telegram e tem um link do meu Instagram aqui embaixo. Eu deixo aberto agora o vídeo aos seus comentários. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.